Olá, crianças e todos aqueles que têm acompanhado as histórias bíblicas aqui no nosso canal Educação Cristã Reformada. Eu sou Elias Barbosa da Silva, trabalhador em Educação Reformada, a serviço das Igrejas Reformadas do Brasil. E aqui nesse trabalho de produção das histórias bíblicas, nós sempre destacamos que nós não utilizamos de imagens do nosso Senhor Jesus Cristo, nem de Deus, nem do Espírito Santo, e as imagens que são utilizadas são meramente ilustrativas, não tem nenhum tipo de pretensão de dizer que aquela pessoa era exatamente desse jeito, mais como um recurso didático e, e muitas vezes a gente utiliza até diversidade de figuras de acordo com aquilo que está disponível para nós, respeitando também aquela situação dos direitos autorais de imagens, Então, a história de hoje é sobre a escolha dos 12 apóstolos. Você encontra esse texto em Mateus capítulo 10, nos versículos de 1 a 15. Então, o Senhor Jesus, a gente tem até repetido isso, ele já havia realizado muitas coisas e era cada vez mais conhecido em toda a região da Judéia e Galiléia. Os seus milagres e o seu ensino fascinante, eles atraíam pessoas de diversas regiões. Muitos vinham com o objetivo realmente de verificar se ele era o Messias prometido. Então, eram pessoas fiéis a Deus e que aguardavam, que liam a palavra e que aguardavam a vinda de um Messias prometido que iria salvar, que iria redimir o povo de Israel. E também existia sempre aqueles que eram curiosos, aqueles que, ouvindo uma novidade, iam só para ver a novidade e só para dizer que viram tal novidade, mas sem nenhum compromisso de fé. E também, de novo, tinha aquele grupo de religiosos, os fariseus e os escribas, os líderes religiosos da época, que se achavam os donos da interpretação bíblica e, inclusive, eles criavam várias outras regras e assim traziam um peso muito grande para as pessoas, falando que aquilo é que iria conduzir para a salvação, Então, essas pessoas, esses líderes religiosos, eles ficavam cada vez mais preocupados acerca do ensino de Jesus, porque era algo bem diferente dele. A missão do Senhor Jesus foi trazer salvação para o povo escolhido de Deus. Nós temos ouvido que ele ensinava com autoridade e que os sinais que ele realizava serviam como selo credencial de que ele era realmente o Filho de Deus, o Messias prometido. Fazia parte do plano do Senhor ter vários discípulos. Um discípulo é alguém que segue o seu mestre e que imita seu ensino e suas ações e que também transmite esse ensino para outras pessoas. Na história número 7 do Novo Testamento, nós aprendemos sobre o chamado dos primeiros discípulos. Nós vimos também na história da pesca maravilhosa que, por meio da realização de milagres na presença desses homens, o Senhor os encorajava e lhes tirava qualquer temor sobre como seria o trabalho no reino de Deus. Eles poderiam confiar e depender do Senhor Jesus, pois ele não era um homem qualquer. Eles então deixaram tudo o que tinham e faziam e passaram a seguir Jesus, pois ficou muito claro que, assim como o Senhor Jesus tem domínio sobre todas as coisas, ele iria cuidar de tudo o que os discípulos precisassem para serem trabalhadores do reino, para serem pescadores de homens. Além do chamado especial que a Bíblia fala, o chamado de Pedro, André, Tiago, João, Filipe e Natanael, nós também lemos na Bíblia o chamado especial de Mateus, que também era conhecido como Levi nos outros evangelhos. Lemos isso em Mateus 9, versículo 9.
Mateus era um cobrador de impostos. Percebam, crianças, que o Senhor Jesus, ele está sempre mostrando que ele não é um líder que busca as pessoas mais preparadas e indicadas. Ele escolhe quem ele quer, mas ele também capacita todos aqueles que ele escolhe. Quem diria que pescadores seriam discípulos do Senhor Jesus, seriam apóstolos de Cristo? E agora, quem diria que o Senhor iria escolher um cobrador de impostos para ser seu discípulo e proclamar o reino de Deus? A posição de um cobrador de impostos não era vista com respeito, porque a maioria das pessoas que trabalhavam nessa função eram corruptos e trabalhavam para o imperador de Roma. Eles eram tidos como pessoas que eram traidoras. Mas Jesus o chamou de maneira poderosa e ele o seguiu. E quando o Senhor Jesus fala, a sua fala penetra os corações e convence o pecador de sua situação e de sua necessidade de seguir o Salvador. Desde o início do seu trabalho, o Senhor já tinha vários discípulos, mas fazia parte de seu plano escolher 12 homens para serem seus co-trabalhadores. Eles seriam ajudantes de Cristo, mas especialmente eles iriam receber todo o ensino diretamente de Cristo e seriam capacitados para também proclamar o reino de Deus. Em Mateus 10, versículos 2 e 3, nós temos os nomes desses discípulos, né? Simão Pedro, André, que era irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e a Bíblia coloca aqui esse destaque porque também havia outro Tiago, né? A gente vai ver mais na frente. Então, Tiago, filho de Zebedeu, João, que era irmão desse Tiago, Filipe, Bartolomeu. Então, provavelmente Bartolomeu é o mesmo Natanael citado em João 1, versículos 43 a 51. Tomé, Mateus, que também é conhecido como Levi, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, que provavelmente também chamado de Judas, filho de Tiago, Lucas 6, versículo 16, e Simão, o Zelote, e também Judas Iscariotes, né, que foi aquele que traiu Jesus Cristo. Então, o capítulo 10 de Mateus, ele inicia dizendo que Jesus, tendo chamado os 12, deu-lhes autoridade para expelir demônios e para curar todo tipo de doenças. Mais uma vez, nós devemos ter em mente que o Senhor Jesus usava o seu poder e autoridade para proclamar o reino de Deus e para testemunhar diante dos homens que ele era o Filho de Deus. O nosso Senhor Jesus nunca usou o seu poder e autoridade para seu benefício próprio ou para receber riquezas das pessoas, né, por causa dos milagres. Da mesma forma, os discípulos tinham a mesma missão. No versículo 7, o Senhor Jesus instrui os discípulos a pregarem a mensagem do reino dos céus, né, o reino de Deus. E no versículo 8, ele ordena que eles devem curar e praticar vários sinais que vão confirmar a palavra que foi pregada. Os sinais serviriam como selos e credenciais que mostravam que o ensino deles era do reino de Deus. Os sinais iriam mostrar também que eles eram enviados com a autoridade do próprio Cristo. E nas instruções que são dadas aos discípulos, nos versículos 8 e 9, eles aprendem que eles não devem querer nada em troca daquilo que eles vão realizar. Eles também não devem juntar nenhum tipo de riquezas, mas apenas se contentar com o alimento de cada dia.
A palavra apóstolo significa enviados. Todos os demais discípulos, eles tinham a missão, tarefa e responsabilidade de imitarem o Senhor Jesus Cristo. E nós também temos essa responsabilidade. Nós somos discípulos de Cristo e precisamos seguir o seu ensinamento e também precisamos testemunhar desse ensinamento para outras pessoas. Mas os apóstolos, eles foram enviados com uma tarefa específica. As pessoas não tinham a Bíblia escrita como nós temos hoje. Assim, além de ensinar a mensagem do reino de Deus, eles também precisavam realizar sinais. As pessoas então entendiam que eles também não eram homens comuns, mas servos do Rei Jesus Cristo, proclamando a mensagem do reino de Deus com autoridade dada pelo próprio Deus. Então, que Deus nos abençoe. Agora, algumas perguntas para ajudar na fixação dessa breve história. Primeira pergunta: quantos apóstolos o Senhor Jesus chamou? Segunda pergunta: o que os apóstolos iriam fazer? Terceira pergunta: para que serviam os milagres realizados pelos discípulos ou pelos apóstolos? E aqui a lista do material que nós utilizamos para a realização dessa história. Que Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo encontro.